Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula a gente vai dar prosseguimento ao estudo desse setor, desse circuito. Agora a gente vai falar sobre a linha positiva do conector de carga, que é a linha de alimentação na qual vem do carregador. Quando você conecta o carregador no conector USB do aparelho, no conector micro USB do aparelho, então o pino positivo é alimentado no conector de carga e assim essa tensão do carregador vai entrar na placa do smartphone, vai passar por alguns circuitos e vai chegar lá no nosso IFPMIC ou no nosso Power Manager. Isso vai variar de acordo com o aparelho. A gente vai perceber que em alguns aparelhos a tensão que alimenta a placa do smartphone do carregador para poder o aparelho carregar, ela pode tanto entrar na conexão USB, ir direto para o Power Manager, como ele pode entrar na conexão USB, ir direto para o Power Manager e também para o IFPMIC. E também tem uma outra possibilidade, que é quando a tensão vai até o IFPMIC, dele essa tensão sai e vai alimentar o PMIC, que no caso é o nosso Power Manager. Isso vai variar, pessoal, de acordo com o fabricante. Então aqui a gente continua com o nosso esquema elétrico do nosso SM J710, o nosso J7 metal. E a gente já está aqui de cara no circuito em questão. Como eu falei na aula passada, o pino que é responsável por levar a tensão de alimentação do carregador até o circuito é esse pino aqui, pessoal. No caso, o pino 1. Ó. E se a gente seguir aqui nessa linha, pessoal, do pino 1 aqui, ó, por exemplo, eu vou puxar aqui uma setinha aqui, a gente pode ver que ela vem até esse ponto aqui, ó. E se a gente prestar atenção, aqui em cima, ó, subindo um pouquinho, eu tenho um outro componente. Esse componente aqui é uma bobina. E essa bobina aqui é a bobina que vai levar a tensão do carregador lá para o nosso IFPMIC. Então a tensão do carregador vai chegar aqui nesse terminal dela, vai passar por ela aqui, ó, e vai aqui, ó, direto para o nosso IFPMIC, que é a linha VBus IF underline 5P0. E se a gente prestar atenção aqui, pessoal, a gente tem um outro componente que também faz parte desse circuito, que é esse aqui, ó. É esse capacitor aqui, ó. Esse capacitorzinho aqui, ele faz parte do circuito, onde um lado dele vai ligado no positivo aqui, como a gente está vendo, ó. A mesma linha dos 5 volts do carregador. E o outro lado aqui, ó, que é a parte de baixo dele, vai ligado no terra. Esse circuito aqui, pessoal, é o circuito principal que vai levar a tensão para poder o aparelho carregar. Só que nele também tem um outro circuito que é interessante da gente comentar, porque ele também é um circuito que dá bastante defeito e faz com que o aparelho venha não carregar. A outra parte do circuito é essa aqui, pessoal, ó. Percebam aqui que eu descendo aqui essa linha aqui, ó, eu vou chegar aqui em um capacitor aqui desse lado. E aqui, ó, eu vou chegar aqui nesse outro componente aqui que é um diodo. Esses dois componentes aqui, eles fazem parte da proteção do circuito. Ou seja, esse diodo aqui, ele é como se fosse um guarda-costas. Então ele fica aqui monitorando a tensão do carregador, que no caso é os 5 volts. Quando eu falo monitorando, pessoal, é porque esse terminal dele aqui está ligado justamente na linha dos 5 volts, ó. Se você voltar aqui no vermelhinho aqui, ó, no risquinho vermelho que eu fiz, a setinha, ele vem parar aqui, ó. E essa linha está ligada justamente no pino positivo aqui, ó, do carregador. Então ele está monitorando por isso, porque a tensão do carregador passa aqui para frente, ó, até na bobina para alimentar o IFPMIC. Só que também ela ramifica para cá, ó, ela desce, passa pelo capacitor e passa aqui pelo diodo também. Então esse diodo aqui é um diodo de proteção. Como é que ele funciona? Se por acaso houver algum pico de tensão, por exemplo, mais alto do que o permitido pelo fabricante, então esse diodo aqui ele vai entrar em curto. E quando ele entra em curto, a parte positiva dele aqui, ó, vai se ligar com terra, jogando assim toda a tensão do carregador, ó, que vem por essa linha, ele joga ela totalmente para o terra, matando esse circuito e não permitindo com que essa alta tensão passasse para frente do circuito e estragasse outra coisa, como por exemplo o nosso IFPMIC. Se não tivesse essa proteção, esse surto de tensão que aconteceu aqui iria lá para o IFPMIC e poderia queimar mais coisas para frente.
Então é para isso que esse diodo serve aqui. Esse capacitor aqui, pessoal, ele nada mais é do que um capacitor de filtro. Como a gente sabe, a tensão que vai fazer o aparelho carregar, ela tem que ser uma tensão contínua, perfeitamente reta, ou seja, não pode ter nenhum tipo de variação. Quando o fabricante produz o carregador para poder carregar esse aparelho, já tá tudo calculado quanto à questão das variações. Então ele coloca um capacitor aqui que vai corrigir essa variação. Ou seja, mesmo que a variação do carregador original seja bem pouquinha, mas quando ela houver, esse capacitor aqui ele tem potência suficiente, digamos assim, ou seja, ele tem a capacitância suficiente para filtrar essa variação, fazendo assim com que o aparelho não venha estragar ou, por exemplo, esse diodo aqui venha entrar em curto por causa de uma alta variação. O que não acontece, pessoal, com o aparelho, aliás, com o carregador que não é original. Um carregador que ele não é original, nele existe uma grande variação de tensão, muito grande mesmo. Ou seja, a variação é tão grande que esse capacitorzinho aqui, ele consegue tirar um pouco da variação dessa tensão, só que não o suficiente. Por isso que a gente vê muitos aparelhos aí dando muito problema no circuito de proteção, esse diodo sempre entrando em curto aqui, ou o circuito do IFP-MIC sempre com problemas. Por quê? Porque o cara pega e utiliza um carregador pirata, que não tem nenhuma qualidade na sua fabricação, não foi feito para esse tipo de aparelho, ele acaba estragando o aparelho. Esse circuito aqui, pessoal, também ele é muito crítico, porque, por exemplo, se tiver algum tipo de oxidação nesse capacitor aqui, ou também no diodo, pode acontecer que o aparelho não venha carregar. Outra coisa também é esse capacitor aqui, ó. Se ele entrar em curto, ele vem, ó, aqui direto por terra. Ele joga também a tensão do carregador por terra. Mesma coisa do diodo, porque aqui, ó, ele está ligado nos 5 volts aqui do carregador. Então, qualquer um desses dois que entrar em curto, a tensão do carregador vai para terra e vai, consequentemente, bloquear, não vai passar para frente. Porque, como a gente sabe, que a gente estudou lá no módulo de eletrônica básica, a corrente elétrica ela sempre percorre o caminho mais fácil para ela. Ou seja, o caminho mais fácil para ela chegar aqui no negativo, aqui no terra, é esse capacitor, no caso se ele tiver em curto, ou esse diodo, no caso se ele tiver em curto. E outra coisa também, pessoal, que eu não posso deixar de ressaltar é essa questão dessa bobina aqui, ó. Essa bobina aqui, por exemplo, se ela tiver aberta, ou tiver faltando, ou tiver algum tipo de oxidação nela que venha a colocar ela em contato com o terra, por exemplo, o aparelho pode não carregar. Espero que você tenha gostado e até a próxima aula.